Bom, então, antes de mais, obviamente, eu queria agradecer este convite. Eu já não me lembro, mas creio que há 2 ou 3 anos tinha estado aqui e neste sítio que é de facto lindíssimo. Vocês têm, além de outras coisas, têm umas instalações de fazer inveja a muitas escolas de arquitetura, pelo menos em termos de espaços. E queria agradecer este convite e esta oportunidade de estar no início do ano letivo. Também sei que este ano tem já começaram as atividades do primeiro ano com um programa que me acabou de explicar ali o longo amigo de há anos, que me parece extremamente interessante, esse programa aberto, uma espécie de aprendizagem da passagem, da chegada, da permanência e da partida, que é de facto, creio que muito interessante, uma coisa que tem a ver com a noção do tempo, que eu também creio que é muito importante em arquitetura, na gestão do projeto e, sobretudo, no entender o projeto e a presença da obra na cidade como qualquer coisa que se insere num processo temporal ao longo do tempo. E a propósito, porque o João falou aqui também na questão que eu falo com alguma frequência e provavelmente irei abordar sobre aquilo que é específico dos sítios e porque que o projeto nasce naquilo que é específico dos sítios onde eles estão, porque os sítios têm uma história para trás e uma vez construído o edifício, essa história é continuada de algum modo, mas com um registro que tem sempre qualquer coisa de acrescentado, de diferente, embora com a tal raiz na história e no passado. Isto para dizer que uma das coisas que eu acho que é importantíssima na nossa prática de arquitetura e na aprendizagem da arquitetura, que é a história. E a disciplina da história, para mim, é importante por 2 razões. Uma que é talvez a mais conhecida, que é aprendermos aquilo que os nossos antepassados, e nomeadamente os nossos colegas arquitetos há 300, 500, 2000 anos fizeram, porque eles também tiveram um desafio idêntico àquele que nós temos quando fazemos o projeto. Qualquer arquiteto, mesmo romano em Évora, quando avançou para uma obra, tinha um sítio específico e tinha um desafio para fazer. E, portanto, esta problemática existia. Mas aquilo que eu acho que é também muito importante na história não é só perceber o que é a arquitetura dos diferentes períodos históricos, como é que a cultura da humanidade se exprime na arquitetura também com os sinais do próprio tempo em que ela é feita. Como é que se reconhece uma arquitetura gótica, uma arquitetura medieval, depois uma arquitetura do Renascimento, barroca, etc., até uma arquitetura moderna. E por isso que eu digo que a história não é só isto, perceber exatamente as manifestações, as linguagens, as tectónicas que foram sendo desenvolvidas, mas é também importante porque é a única disciplina que ensina ao arquiteto que a sua obra toca a dimensão tempo. E não há nenhuma outra disciplina no currículo da arquitetura que possa transmitir essa ideia. Quando nós aprendemos a história, a primeira coisa que aprendemos é que tudo o que está feito e que é herança e que existe e que vem do passado teve sempre uma relação com o tempo. E a condição própria de trabalhar um projeto é muito curiosa porque o arquiteto tem um tempo reduzido, e vocês estão a aprender isso, porque na aprendizagem é a mesma coisa, quer dizer, tem um semestre que, ainda por cima, numa escola de arquitetura, nunca são 6 meses. Na melhor das hipóteses, é um trimestre. Em Espanha chamam-lhe um quadrimestre, que é mais ajustado. Mas se é um trabalho que se desenvolve, por exemplo, em 3 meses, é um tempo muito restrito para tomar uma série de decisões que ficam
plasmadas num documento que se chama um projeto, que na aprendizagem nas escolas não se constrói, e é outra característica que tem a ver com o ensino da arquitetura, é das poucas disciplinas em que a forma de conhecimento não é plasmada na obra, só quando sai da escola, por muita aproximação, e nesse aspecto o projeto também é um processo de aproximação, miniaturização da obra, etc. Mas o que é curioso é que esse tempo curto é um tempo em que são tomadas muitas decisões, e essas decisões que se tomam têm a ver com a estrutura mental que está por trás da tomada das decisões. E essa estrutura mental está informada por valores que são deste tempo em que se tomam as decisões. Mesmo que depois vocês decidam que eu quero fazer um edifício que é uma cópia exata de um edifício, sei lá, anterior, que está ao lado e que é uma mimese, não deixa de ser uma opção feita neste tempo. E a pergunta é porquê que a escolha é essa e não outra, não? Portanto, para dizer que o facto de ter que decidir num tempo curto e com os valores desse tempo, o ato do projeto é, por definição, um ato de contemporaneidade. Ou seja, e aqui há uma pequena discussão em relação ao historiador, ou em relação à visão do historiador, porque, como sabem, a contemporaneidade para um historiador é a produção cultural, artística, dos últimos anos, ou mais próxima da nossa. E é sempre um debate que não é pacífico, porque uns dizem que o nosso tempo, a nossa contemporaneidade começou há, uns dizem 20 anos, outros 40, outros 60, alguns que vão ao século XVIII. E depois outra pergunta é, e quando é que termina essa contemporaneidade? Ou seja, entender a contemporaneidade como um corte no tempo, para tentar definir uma relação entre valor mental e obra produzida, que é aquilo que se fez quando se estuda, quando o historiador estuda o Renascimento, ou não sei o que, no fundo são cortes no tempo. Para um arquiteto não é isso. Para um arquiteto é uma condição do próprio trabalho. O projeto é, por definição, em relação ao tempo, um ato de decisão com o tempo e no tempo. E por isso contemporânea. A essência da palavra contemporânea quer dizer isto, estar com o tempo e dentro do tempo. Bom, pronto, e chega de introdução, porque daqui a bocado passa o tempo. De qualquer maneira, eu vou, e este é um título banalíssimo, obras recentes. Eu queria só dar uma outra explicação, é que as obras recentes, como vocês vão ver, não são muito recentes, porque as obras recentes de um arquiteto português dos últimos 5, 6 anos não existem. São não obras, são crise. Não é? No entanto, eu vou-vos mostrar, creio que, 3 obras relativamente recentes, embora construídas já, mas que são, de qualquer maneira, anteriores à crise, o projeto, pelo menos, e depois aquilo que nós temos feito um pouco neste período de crise, que são concursos não construídos. E vou mostrar, se tiver tempo, pelo menos 2 concursos não construídos. O primeiro projeto, que é aqui perto, é um pequeno edifício que foi feito comigo e com o arquiteto José Laranjeira, que é um ex-colaborador meu, trabalhou muitos anos comigo e agora tem um pequeno ateliê. Tinha, porque não sobreviveu à crise, mas foi um projeto que fizemos já não me lembro, mas há uns 5 anos, 6 anos, para uma pequena intervenção em fronteira, que não é muito longe aqui de Évora, e que vemos aqui numa fotografia aérea, e eu não tenho um laser para apontar. Este tem. Não, esse telefone não tem. Não tem, é só o comando. Bom, mas não faz mal, eu vou tentar dar, não se vai ver, eu levanto-me para mostrar. Isto é uma fotografia aérea da vila de Fronteira, que tem um núcleo mais antigo, depois eu explico onde é que está, e tem uma expansão mais recente que tem a ver com, vocês veem do lado do canto esquerdo, há uma linha curva, que é um caminho de ferro,
que eu julgo que, não sei se já foi desativado, mas tenho a ideia que sim, e que está na origem de uma expansão dos anos 70, 60, 70, 80, entre o núcleo antigo e a estação do comboio e a linha de caminho de ferro. Da linha de caminho de ferro para a esquerda é planície alentejana e há uma pequena estrada que se vê aqui, que é o eixo principal, o núcleo histórico está aqui, depois tem um primeiro desenvolvimento aqui, depois tem esta expansão, a estação está aqui, e há uma estrada que segue para a planície, para um sítio onde foi o campo da Batalha de Atoleiros, que é uma batalha da campanha de 1380 de Dom João I, na qual está a Batalha de Aljubarrota, uma outra anterior, a Batalha de Trancoso, uma pequena, e que tem a ver com a pretensão do rei, também Dom João I de Castela, tomar posse do trono de Portugal. E essa Batalha de Atoleiros, que foi ganha pelos portugueses, usando, enfim, não vou entrar em pormenores, porque ganhou um pouco como em Aljubarrota, com um exército mais pequeno, ganhou um exército maior, e hoje sabe-se que isso é por causa de uma tática militar que foi trazida para Portugal por conselheiros militares ingleses que vieram, de certo modo, prenda de casamento da Filipa de Lencastre, que é uma princesa inglesa que casou com o Dom João I, e que trouxe esses conselheiros que ensinaram uma tática militar que tinha sido usada na Guerra dos 100 Anos e que sempre permitiu um exército menor ganhar um exército maior por uma razão muito simples, é que é uma tática de provocação de um exército para um campo que está minado e que está todo cheio de armadilhas e, portanto, uma espécie de tática de guerrilha. Não interessa, o campo de batalha está para aí a 3 km e em fronteira, nesta zona de expansão, exatamente neste retângulo aqui, onde havia uma escola pré-fabricada que, entretanto, foi demolida, há um Palácio de Justiça aqui, e havia uma escola que foi demolida e há um projeto que também fizemos de paisagismo para um jardim, um parque municipal que ocupa este terreno e o edifício, que é um centro de interpretação da Batalha de Atoleiros, ocupa esta ponta, é uma espécie de porta de entrada deste lado no novo parque urbano. Já tem aqui um pontão. Ótimo. E também dá para mudar. Excelente. Não tenho o microfone, mas o problema é a gravação. Bom, mas eu com isto se calhar já consigo falar daqui. Bom, portanto, este o laser está no meio, exatamente. Portanto, este é esse lote, aqui está a estrada que depois segue para o sítio do campo da batalha. É um jardim que tem um edifício que é um contentor, é um paralelepípedo relativamente grande, que ocupa a ponta extrema. Aqui tem um pequeno, aqui começa um bairro social dos anos 70, mais ou menos, é um paralelepípedo totalmente opaco que se atravessa apenas neste sítio, que é uma porta, uma espécie, uma porta simbólica, obviamente, de entrada no jardim, que obviamente é acessível também dos outros lados. Esse edifício aparece aqui em planta, como disse, é um edifício praticamente opaco, que é atravessado por uma entrada, a tal porta que está aqui aberta, já vamos ver, e que tem do lado esquerdo uma zona de acolhimento, com uma pequena loja, com umas casas de banho públicas, tem um gabinete da direção, e depois o sítio que explica a batalha é do lado direito, e é basicamente uma montagem audiovisual que conta a história, o contexto histórico, o contexto político, porque é que há a pretensão de Espanha ao trono, etc. E depois, portanto, entra-se aqui há uma...
Isto é uma obra audiovisual feita por um artista belga que, a partir da interpretação de uma tapeçaria do pintor Martins Barata, avô do Paulo Martins Barata, que era pintor, e que fez uma tapeçaria alegórica à Batalha de Atoleiros, que está no edifício da Câmara Municipal de Fronteira. E a partir dessa imagem, este artista faz uma espécie de escultura que se passa à volta, e depois entra-se num black box, numa espécie de câmara escura, em que está montado um cenário que tenta reproduzir o ateliê desse pintor que fez o cartão da tapeçaria, e que a certa altura há um espetáculo de som e imagem com um pequeno filme que conta o historial da batalha. Depois atravessa-se uma zona onde há uma explicação, digamos, cronológica e mais detalhada, e finalmente os visitantes saem por um corredor onde há um banco e voltam à saída. Quando saem, têm uma visão sobre o jardim, sobre o parque jardim de Fronteira. Em corte é uma espécie de edifício couraçado, blindado, que tem um atravessamento aqui, e vê-se do lado esquerdo a zona da recepção, e aqui do lado a caixa onde está o tal espetáculo. Portanto, é um ambiente completamente controlado com luz artificial. Aqui vê-se o corte do parque, do jardim, que é ligeiramente inclinado, e o atravessamento nesta espécie de edifício blindado. Vemos aqui no alçado exterior, e é um edifício, já falo também da tecnologia da construção, o método de construção que usamos. Basicamente é uma construção que vai recuperar o sistema da taipa, que era feita com argila e com pedra misturada, por camadas, por vários estratos. Mas basicamente a ideia é que é um edifício completamente couraçado, blindado, que a certa altura é cortado, um quarto, um quinto de distância, e tem este atravessamento, que é a tal porta de passagem para neste caso, para o jardim. A ideia um pouco deste corte era, no fundo, esta noção de que uma batalha, isto no fundo é um memorial de uma batalha que foi importante na história de Portugal, como a de Alves Parrota também, mas que permitiu manter a independência do Reino de Portugal, mas que hoje em dia é fundamentalmente uma memória a quem participou nessa batalha. E, portanto, esta ideia de criar uma espécie de corpo blindado que, com o corte, parece que se confronta através de um vazio que é uma espécie de uma casa que se atravessa e que é um espaço de reconhecimento de todos quantos lutaram e morreram nesta batalha. Portanto, sem indiferenciar quem é castelhano, quem é português, é um espaço de memória da batalha. E depois, obviamente, dentro tem essa explicação. Isto é uma vista do atravessamento para o jardim. O edifício é construído usando essa antiga técnica do adobe. Isto é uma fotografia tirada numa construção ao pé aqui perto de Fronteira, não me lembro exatamente o nome da povoação. E é curioso porque o adobe, que é feito com uma argila, tem um problema que é a erosão da chuva. E, portanto, um dos grandes problemas é como rematar as paredes, mas depois há uma outra técnica que não é exclusiva do Alentejo, e que consiste em interpor umas camadas de xisto, que é uma pedra muito laminar, de preferência com uma pequena inclinação, de tal maneira que a água da chuva, quando escorre, é afastada da parede. É claro que nós temos aqui, isto são alguns ensaios que foram feitos, porque a ideia foi, esta é uma argamassa,
que tem alguma percentagem de cimento, neste caso, e tem a adição de um pigmento, uma cor que foi estudada, e depois fizeram-se testes, primeiro com blocos, depois com as tais fatias. Ali parece que está tudo curvo, mas é do ecrã, como veem. E, portanto, esta situação que foi usada para fazer estes muros, e agora são algumas imagens interiores do espaço, como vos disse, é um espaço completamente iluminado artificialmente, introvertido, que dá a volta, depois tem este cubo do lado esquerdo que interiormente tem uma espécie de encenação do ateliê do tal pintor, que depois começa a mexer e abre e vem uma voz e umas imagens que explicam a história da batalha. E depois sai-se e atravessa-se este longo corredor para voltar ao ponto de entrada, e que tem um banco. Isto é muito visitado por grupos de estudantes de escolas primárias e escolas secundárias, e que vêm de autocarro e normalmente depois juntam-se e ficam à espera para continuar a viagem. E aqui tem, obviamente, uma vista sobre o jardim, até chegar ao ponto de entrada, que é novamente o atravessamento deste espaço, e que aqui se vê tirado do lado do jardim, com o tal galeria do banco e a passagem da saída, neste caso. Uma vista noturna. E vamos adiante. O segundo projeto é um projeto que foi começado a construir, mas parou com a crise. Felizmente tivemos há 2 semanas a notícia de que vai ser retomado e finalmente acabado, porque entretanto a empresa faliu, isto foi adquirido por um outro empreiteiro e parece que finalmente se vai acabar. Mas é um conjunto de apartamentos turísticos numa urbanização turística ao pé de Óbidos chamada Bom Sucesso, que é um plano, eu diria, relativamente convencional, igual a muitos outros, mas que tinha uma particularidade, que era pedido aos arquitetos, e a uma data de arquitetos envolvidos nestes projetos, porque é uma área bastante grande, tem um campo de golfe pelo meio, como todos estes resorts turísticos, mas era pedido aos arquitetos que os edifícios se fundissem um pouco com a paisagem, e, portanto, que havia um projeto paisagístico, que as próprias coberturas dos edifícios fossem verdes, fossem plantadas, enfim. A maior parte, de facto, dos arquitetos fez isso. E nós fizemos uma proposta porque a topografia ajustava-se a isso, e que, no fundo, é representada aqui por um desenho muito conceptual, em que as barras brancas são construídas, as barras pretas são espaços vazios. E na maquete percebe-se melhor, porque isto é um terreno de dunas, de areia, portanto, com os declives relativamente suaves, e aqui embaixo passava a rua da urbanização, tem uns cul-de-sacs, vai para aqui, tem ali um beco, e entre a parte alta da duna e a rua que passa em baixo há um desnível de cerca de 4 metros. E estava previsto também no plano que na parte alta da duna há uns campos de ténis, uma piscina, portanto uma série de equipamentos que são coletivos, são das pessoas que moram aqui. E a ideia foi pegar nesse desnível dos 4 metros e fazer 2 estratos, um à cota da rua e o outro à cota das coberturas. Estas coberturas são plantadas, são coberturas jardinadas com espécies endógenas, basicamente herbáceas e arbustivas, que não estão feitas, porque isto fica a meio, já vos mostro uma fotografia da obra, e entre as 2 cotas são escavados é obviamente uma expressão, mas é o espaço da rua que entra e faz uns pátios longos, e com esta forma um pouco orgânica. Vê-se aqui na planta de localização, esta cota alta com os campos de ténis, a piscina,
E aqui aparece, a cinzento são os pátios, a preto, a escuro são os dedos, são aqueles braços que aparecem e que têm as casas. A fachada para a rua da Cota Baixa é uma grelha metálica com portões. Cada portão dá acesso a um dos pátios e prevê-se uma arborização ao longo da... Claro que os carros, em princípio, param na rua, se quiserem podem estacionar dentro do pátio e quando se entra, estamos aqui, portanto esta é a fachada, é uma fachada de grelha metálica, tem os portões. Por exemplo, aqui entra-se neste pátio, que é um pátio estreito, relativamente sinuoso e profundo, e este pátio pertence a uma só casa, neste caso é esta casa que está aqui, tem uma entrada, uma sala, uma zona de estar, uma zona que é um espaço que pode ser um espaço de refeições e que funciona porque está uma pequena cozinha entre os dois espaços, mas também pode funcionar como um quarto, enfim, uma ocupação maior da casa. Depois tem um quarto, uma casa de banho pelo meio e outro quarto do outro lado. Portanto, é dois, três, basicamente. E, como disse, esta casa é exclusiva deste pátio. A outra casa, que é esta, que é muito parecida, tem uma configuração idêntica, abre para o pátio seguinte. E, portanto, este pátio é exclusivo desta casa. Entre os dois pátios são uns muros com uma certa espessura, têm cerca de 3 metros, onde há uma série de equipamentos de uso do parque, do pátio, como um grilo, um pequeno grelhador, uma área de arrecadações para, sei lá, bicicletas, prancha de surf, o que for, e o mesmo para o outro pátio. Portanto, cada casa tem o seu pátio e tem um conjunto de pequenas áreas de arrecadação exterior ou de apoio ao pátio. Na entrada, que é feita a partir da rua, o pátio é de nível e no ponto oposto há uma escadaria que vai dar o acesso à zona coletiva das piscinas. Portanto, aqui é a entrada do portão, este é o corte longitudinal pelo pátio e a escada que dá acesso depois às piscinas. E este é um alçado sobre a fachada da casa, este é um alçado sobre a fachada do muro, que tem algumas ligações. Isto basicamente são volumes muito talhados em pedra, uma pedra de revestimento, claro, e que tem uma cobertura com o tal jardim que se vê aqui. Isto é o estado da obra que parou com a crise, portanto está ainda acabada, ainda falta a movimentação de terras em cima, completar as casas, plantar as árvores que não estão feitas, mas vê-se um pouco o ambiente do pátio, depois há de ter umas sombras e estes muros que vão ter este tal jardim, que é um jardim muito endémico, muito de espécies locais. Isto é uma perspectiva, portanto, a olhar para o lado do acesso à piscina ou aos equipamentos coletivos e o outro acesso que olha para o sítio onde vai haver um portão e que dá ligação à rua de acesso. Pronto, a zona da entrada da casa, onde está a sala comum e, finalmente, uma maquete um pouco final, no fundo não muito diferente da primeira, em que se vê a volumetria. Este processo é importante, já agora só para explicar uma coisa que eu acho que é a ideia de a concepção do objeto arquitetónico que normalmente tem duas linhas de aproximação. É a que privilegia, ou duas tendências, a que privilegia a autonomia do objeto e que tem como expressão máxima aquilo que hoje se chama um edifício icónico. Portanto, eu acho que o termo icónico não é um termo muito certo, porque o ícone é uma outra história, mas é claramente o chamado edifício autorreferente, é o edifício que funciona em função dele próprio e, portanto, é um edifício
que se estabelece, eu diria, criando eventualmente alguma relação à volta dele, mas que se concebe com uma grande autonomia formal e, sobretudo, totalmente autorreferente. E outra linha que eu penso que é mais importante, não digo que um edifício não possa, em uma condição particular, ter essa grande autonomia, essa função de autorreferência, mas o que me parece que também é igualmente importante como matéria de projeto é o espaço que existe entre os edifícios. E, portanto, a visão do objeto a partir do espaço vazio de relação, para mim é uma forma de aproximação ao projeto tão válida quanto a outra. E porque, sobretudo, quando estamos a trabalhar num contexto urbano, os edifícios são predispostos e alinhados muito em função, na cidade tradicional, daquilo que nós chamamos o espaço público. E o espaço público é um sistema de vazios que, no fundo, articula e dá coerência aos próprios objetos, aos próprios edifícios. Portanto, este é claramente um projeto que nasce muito mais de uma noção de paisagem, de uma noção de vazio, que depois acaba por configurar um projeto de casa, um projeto de casas, e que não deixa também de ter alguma autonomia, mas uma autonomia que tem outra valência, que é também de configurar uma paisagem. Neste caso, uma paisagem, eu diria, muito de campo, ou noutros casos, uma paisagem que poderia ser claramente urbana. E é um pouco o exemplo que eu vos vou mostrar a seguir, que é um pequeno projeto no Centro Histórico de Leiria, e que estava integrado no programa do Polis, que era um programa de financiamento de trabalhos em equipamentos e espaço público, que é realmente muito pequeno, mas queria primeiro dar uma explicação, porque a cidade de Leiria é uma cidade que cresce ao longo do Rio Lis, que é um vale, de resto são dois vales, o Rio Lis e o Rio Lena, que passa por trás, e contorna um sítio onde há uma colina que é particularmente emergente, onde há o castelo medieval, que é este sim talvez o ícone da cidade de Leiria, até porque é um ícone histórico, já com direito a reconhecimento compartilhado, e portanto, porque é de facto uma obra impecável, é uma construção que tem uma raiz árabe, era uma alcazaba árabe antes da reconquista do reino português, depois com o Dom Dinis ele é transformado num castelo medieval, castelo e residência, e a cidade histórica desenvolve-se primeiro num estrato intermédio, uma cota intermédia, e depois ocupa a zona baixa que estava ao longo do rio Lis, que entretanto vai sendo desviado e hoje passa um pouco mais afastado e por um percurso morado, portanto é praticamente um canal. A baixa histórica, o núcleo histórico da cidade, que tem uma raiz medieval, processa-se ao longo de uma rua chamada Rua Direita, mas que é tudo menos direita, é uma rua sinuosa, muito estreita, com cerca de 3,5 metros, 4 de comprimento, de largura, entre o adro da Sé, catedral, que é uma construção posterior, século XVII, e uma outra praça, e que é o eixo estruturante depois de todo este tecido medieval, que é um tecido bastante labiríntico, bastante como se vê mais ou menos aqui ao fundo, com umas ruas muito estreitas, orgânicas e com uma grande densidade. Aqui vê-se o Largo da Sé, aqui vê-se o Largo do Terreiro, que é uma praça ligeiramente triangular, que é a outra extremidade da Rua Direita, que aqui praticamente não se vê. Os únicos passos do centro histórico onde se avista o castelo é a Praça Rodrigues Lobo, que é uma praça, uma espécie de pequena praça maior com um lado porticado, que tem também uma parte de origem medieval, mas depois tem outras contribuições mais tarde. E depois vê-se aqui um pequeno terreno
que não é um largo, que é uma ruína numa antiga tipografia que foi abandonada nos anos 40, faliu, e entrou em ruína, caiu o teto e depois acabou por cair tudo. Bom, esta tipografia que se vê aqui de outro ângulo, o castelo está à direita, aqui está a Sé Catedral e aqui vê-se a rua direita que vai por aqui, e a rua direita passa na ponta, no extremo poente da antiga tipografia, que é um vazio, que tem cerca de 40 e poucos metros por 14 de largura. Portanto, é um lote bastante pequeno. E aqui vê-se melhor. A rua direita é esta, como veem, é uma rua muito estreita, dificilmente passa um carro, mas aqui para o lado já não entra. Este centro histórico, como quase todos os centros históricos deste país, agora finalmente estão a começar, mas está fortemente em ruínas. A quantidade de telhados caídos que se vêem aqui, quer dizer, de casas não habitadas, abandonadas há muito tempo, como era o caso da tipografia que entretanto caiu ali. Para aqui havia um programa que vinha desse tal programa, que era muito pequeno, uma coisa que era fazer um centro de dia para pessoas idosas e uma pequena mediateca para gente mais nova, que há um politécnico em Leiria, que de resto está a ser importante, porque quer dizer que há novamente uma população jovem que ocupa e que está a reabilitar com aluguer de quartos e não sei o quê, algumas partes deste centro histórico. E, portanto, havia esta ideia de misturar os dois programas. A verdade é que o programa praticamente enchia, e quando nós fomos visitar o terreno com a senhora Presidente da Câmara, entramos aqui e reparamos, e fomos até ao fundo e vimos, bom, este terreno é uma pena construir, porque se calhar valia a pena fazer uma praça aqui, porque, como veem, o tecido praticamente os pátios que existem são privados. Mas isto é uma representação confrontada com a famosa representação do plano Noli italiano, em que se contrasta, aqui não há riqueza dos restos de chões, da planta do resto de chão, mas vê-se o que é vazio, o que é o sistema de vazios da cidade medieval, quer seja da rede pública, das ruas e dos pequenos passagens estreitas, quer sejam dos pátios, que normalmente aparecem por dentro dos quarteirões, ou pertencendo a só uma casa ou a várias casas, mas que são muito ricos, porque são um ambiente completamente diferente. A proposta que fizemos para gerir o programa que era pedido foi pensar isto a partir de um vazio, de resto um vazio um pouco articulado, porque funciona não só em planta, é um vazio que vai na extensão das ruas, que descobre uma rua que estava tapada e que é muito estreita, mas que tinha existido, mas que a tipografia tinha anulado e que nós delimitámos a construção ali, portanto pode-se atravessar ali, e criámos uma praça no centro. Esta praça no centro, que mostra um pouco a relação que existe entre este sítio e a colina Maquete, esta emergência do castelo, que é de facto extraordinária, que aparece aqui, é uma praça ligeiramente inclinada e que é visível a partir da rua direita que passa aqui. Creio que se vê melhor nas plantas, portanto, a rua direita, que é muito estreita, como vos disse, tem cerca de 3,5 metros, varia entre 3,5 e 4, 3 e 4, tem uma praça que começa aqui a um plano inclinado, mas como deste lado é mais baixo, porque estas ruas descem ligeiramente, neste canto faz a entrada para o centro de idosos, que no fundo chama-se uma academia, onde os idosos se encontram durante o dia, têm várias atividades, aulas de desenho, pintura, têm conferências, pessoas convidadas, organizam viagens, etc. Portanto, entram por aqui, têm uma primeira sala de atividades, um pequeno conjunto de casas de banho, um elevador e uma escada, e depois tem uma galeria, que é toda envidraçada para esta rua, e que é uma galeria que pode ligar com
a zona da mediateca, que em princípio é para os jovens, mas como é uma zona com computadores, em horários diferidos também pode servir de apoio aos idosos que estão. E, portanto, esta galeria de comunicação é também uma galeria de pequenas exposições, com a particularidade que podem ser vistas por dentro, mas também praticamente podem ser vistas a partir da rua, porque é um embasamento todo em vidro. O piso a seguir vê-se a praceta inclinada, cerca de 6%, tem um pequeno patamar, e depois há uma fachada em vidro, totalmente em vidro, que são painéis deslizantes, que no verão podem abrir completamente, e isto ser uma esplanada exterior, é um café. É um pequeno café que é gerido pelo centro de dia, as pessoas de idade têm aqui um modo de ocupação e trazem os bolos e vendem os bolos e não sei o quê. E depois pode também é acessível por esta escada, que é pública, é uma rampa que continua a subir e vai dar no espaço da mediateca, que é uma grande sala de computadores, uma sala relativamente grande, com uma abertura sobre a praça, com a ligação ao piso de baixo, e por cima do café uma grande sala de atos e de atividades diferenciadas, que também do centro de idosos. Portanto, este corpo tem 3 pisos, vê-se aqui no corte, o piso da entrada, o piso do café e o piso da grande sala. A separação do tal passagem é muito estreita, a praça inclinada e a sala da mediateca que está sobrelevada. Portanto, quando se passa nesta rua, percebe-se imediatamente a praça, que está bastante iluminada. Isto é nascente poente, portanto o sol vem deste lado para este lado, e ao fundo tem a esplanada com o café. A fachada deste lado é uma fachada toda em vidro, como eu disse, são painéis deslizantes, e quando se passa aqui, a pessoa que quer subir entra e vê a imagem do castelo refletida na fachada do café, toda a altura. E esse sim que é o tal ícone da cidade de Leiria, não é o castelo, mas é a imagem do castelo, que ainda por cima é uma imagem ligeiramente deformada, porque o vidro não é rigorosamente plano. Mas isso fazia parte um pouco do jogo. Eu referia-me um pouco a Magritte, não? Aquele famoso quadro Ceci n'est pas une pipe, não? O desenho do cachimbo, que não é um cachimbo, é uma imagem do cachimbo. Não? Eu dizia, Ceci n'est pas un château, não é? Aqui não é? É uma... Mas de facto tem esta vista. É claro que quando se chega aqui e se senta na mesa ou está no café, vê-se o castelo autêntico. Portanto, isto é o alçado sul, onde está a tal galeria envidraçada que permite ver para dentro. Isto, por outro lado, tem outra função também, que é o melhor revestimento para resistir aos grafites é o vidro. Se bem que hoje em dia já há tintas que atacam o vidro também. Mas, de qualquer maneira, é mais fácil limpar. E, portanto, como isto basicamente tem um revestimento de pedra até uma altura de 2 metros, depois este corpo é todo em pedra, o resto é um reboco com isolamento térmico, portanto um capoto mas a verdade é que o vidro ajuda também nisso. Depois dá-se a volta do outro lado, este é o alçado oposto, em que se vê a praça inclinada e a rampa continua para a mediateca, portanto o castelo está daquele lado. Isto é uma fotografia do terraço do café, em que se vê o castelo em cima. Vou fazer rapidamente. O canto oposto, onde está a entrada para a tal Academia de Terceira Idade. Aqui é um cunhal muito bonito da Igreja da Misericórdia, que está agora a ser restaurada, felizmente, porque estava em muito mau estado. Esta Igreja da Misericórdia está construída onde era a antiga mesquita árabe, porque havia aqui, a antiga sinagoga hebraica, porque houve aqui uma judiaria importante. A famosa primeira tipografia portuguesa, que é de agora não me lembro o nome, mas que é um judeu, um hebreu. Havia uma comunidade hebraica forte em Leiria.
Esta é, portanto, a tal passagem da rua oposta da galeria, vista interior da galeria com a ligação à mediateca, portanto, é um sítio onde aqui dá uma pequena exposição alusiva ao Eça de Queiroz, que viveu nesta casa aqui em frente durante uns anos, em que escreveu O Crime do Padre Amaro. E, portanto, de resto, esta praceta hoje chama-se Praça Eça de Queiroz, em homenagem a ele. Portanto, a vista oposta à escada que dá a entrada na praça, a passagem entre os dois edifícios, com a porta de entrada para a Academia dos Idosos, o lado oposto, em que se vê, quando se avança, o castelo, ao fundo, a rua direita, que passa ali, e a imagem, quando se passa na rua direita, aqui ao lado, da reflexão do castelo e do caserio, do que está à volta do centro histórico. Portanto, aqui é vista desde a rua direita, a praça é ligeiramente inclinada, a fachada da mediateca, novamente, e a vista sobre o castelo, que, quando estes painéis estão abertos e se vê o interior, quer em baixo, quer na sala em cima, é muito curioso, porque então é mesmo um mosaico em que se sobrepõe o que se passa dentro do edifício à imagem do castelo. Ainda por cima, como este castelo é de facto o Icto, onde Leiria à noite normalmente está iluminado, e portanto há uma luz interior. Eu não tenho uma fotografia, quando há atividades aqui dentro, e ao mesmo tempo vê-se o castelo, a sobreposição das duas imagens, de facto, aqui vê-se já um pouco este contraste. E a vista do salão de cima, que é completamente aberto sobre o caserio e o castelo. O quarto projeto é também um projeto relativamente recente, feito por arquiteto Pedro Sousa, e é uma encomenda privada numa praia no norte de Veneza, chamada Jesolo. Tem uma história curiosa, porque... Pois, atenção ao tempo. Isto é uma fotografia aérea. Estamos muito perto de Veneza, cerca de, muito perto, de 20 e tal quilómetros. É uma zona completamente plana. Isto é o mar Adriático, portanto é um seguimento de praias com uma data de quilómetros. E e aqui por trás está a Lagoa de Veneza, que é visível a partir de uma certa altura. Esta praia, que era tipicamente o mar, um cordão de areia e uma zona de pinhal muito denso, o pinhal foi sendo comido porque foi sendo urbanizado. Uma urbanização que se desenvolve ao longo de uma rua principal e que a certa altura surgiu um plano para tentar travar esta urbanização, de concentrar e permitir construir 3 grandes torres, símbolos verticais, com 25 a 30 pisos, com o argumento de poder concentrar a construção e não cortar, não destruir o pinhal. A história é uma história estranha, porque este plano estava ainda em aprovação, quando nos foi, como disse, é uma encomenda privada, neste terreno aqui, já explico, porque é um terreno, é uma propriedade que tem um pinhal que é atravessado pela tal rua que tem um trânsito importante. E depois, isto é um mosaico de cultura agrícola, porque isto é a foz do rio Brenta, que é um rio importante, que deságua aqui, e que tem já uma série de canais, porque há todo um sistema de irrigação, é uma zona muito fértil, e tem este mosaico que eu peço só para reter um pouco as cores entre estes azuis e estes verdes, porque depois este mosaico é trabalhado na fachada do projeto, já vos explico como. Bom, o projeto, nós avançamos, aqui é uma maquete, portanto isto é a praia, o cordão da praia. O pinhal, o terreno era este terreno aqui, e entretanto trabalhamos a ideia de uma torre, mas com ainda alguma ocupação, com uma densidade mais baixa,
numa zona de Pinhal, era um modelo híbrido, porque, entretanto, este projeto foi aprovado, mas o plano das torres não foi aprovado. E, portanto, isto é uma história tipicamente italiana. Eu conheço o arquiteto que fez o plano das torres, que é o arquiteto suíço-italiano Galfetti, que é um excelente arquiteto, e que tinha um projeto para uma torre aqui ao lado e não conseguiu construí-la, porque, entretanto, esta foi toda aprovada pela própria superintendência italiana, que tutela, neste caso, os bens ambientais e não sei o quê, e a outra depois já não foi. Bom, de qualquer maneira, o acordo que houve entre o proprietário do terreno e a Câmara foi que este terreno atrás foi cedido à cidade como um parque público, com um projeto que está construído. Nós trabalhamos com o João Nunes, da ProAP, tanto no parque público como no terreno que foi aqui construído, e que são um conjunto de apartamentos com uma zona de lojas e restaurantes que está ao longo da tal estrada e que tem um conjunto de piscinas e uma ligação direta à praia. Isto é uma planta da parte do conjunto. Os edifícios que ocupam a parte do Pinhal são 4 pisos, estão exatamente à cota das copas dos pinheiros. São edifícios particulares, são umas bandas relativamente estreitas, têm uns espaços pelo meio, com os núcleos de acesso, há um estacionamento por baixo que dá um acesso comum, e o edifício da torre é o tal banda que se mete, que tem uma série de lojas, com a torre na ponta, com os tais 25 pisos, um pequeno arranha-céu, que permitia o plano que estava, entretanto, temporariamente adotado pela Câmara e que permitiu a aprovação do projeto. A torre tem aqui uma planta um bocadinho esquemática, no fundo é um núcleo central de acesso, escadas e 3 elevadores e um monta-cargas, e depois tem uma flexibilidade de apartamentos que varia conforme os tipos, alguns são duplexes, e que têm em comum uma dupla pele, que se vê que é uma espécie de galeria à volta, que são, no fundo, varandas, nos cantos são mais largas, depende da tipologia, o tamanho dos fogos, mas que é uma segunda pele feita com uns vidros serigrafados, que se vêem aqui, e que é uma variação de 7 tons entre quase um transparente, um azul muito claro e um esverdeado mais escuro, que no fundo são a retirar uma pixelização tirada daqueles tons dominantes da fotografia aérea. E é curioso porque, de facto, como isto é uma segunda pele e o sol gira durante o dia, quando o sol bate de frente, eles são muito opacos. Quando o sol entra de lado, eles têm uma luminosidade enorme, porque o sol mete-se no meio. Portanto, há uma variação durante o dia da própria luminosidade da torre. E que contrasta... Este é o edifício que está junto à rua principal, portanto, é um edifício com as tais lojas e restaurantes, e que tem também o mesmo tipo de vidro serigrafado, e aqui percebe-se que há um recuo, como depois vemos uma fotografia desses terraços, que contrasta com os edifícios do Pinhal, que são, como disse, com a altura da Copa dos Pinheiros e que são totalmente revestidos a uma madeira de cedro, um cedro do Canadá, que além de mais é uma madeira que tem um aroma incrível e que se usou também no interior, e tem um envelhecimento bonito, resistem bastante bem, e tem isto é o tal projeto feito pelo João Nunes, que é uma área de espaço coletivo, depois tem espaços interiores, aqueles intervalos entre as bandas que têm esta luz bonita, este atravessamento, a relação com a praia e com o mar ao fundo, alguns dos atravessamentos, que contrasta com a torre. Todas as casas, obviamente, têm terraços sobre o exterior,
E a torre, à medida que vai ganhando altura, vai-se descobrindo de um lado o mar, do outro lado toda a obra hidráulica do Rio Brenta, e nos pisos mais altos gira e vê-se uma parte da Lagoa de Veneza. Ficando esta nuvem dos pinheiros, que está do outro lado da rua. Isto é uma fotografia tirada do alto, não é? Portanto, houve um cuidado também de desenhar com 4 ou 5 tonalidades de branco e cinzento de uma gravilha na cobertura, porque de facto esta quinta fachada realmente é muito exposta, porque tem a torre que abre sobre ela, não? E aqui vê-se a transição até à praia, uma vista em baixo, obviamente a maquete, e do outro lado da rua o parque, que se vê que é uma construção com uns acessos de madeira que serpenteiam, criando umas zonas de estadia curiosas, porque podem-se levar bicicletas e é o parque público. E vou terminar rapidamente com um concurso que ganhamos, mas não está construído, mas está aprovado e pode ser construído. Só que, entretanto, a crise também atacou em Itália e o promotor tem isto parado. Mas é um concurso curioso que ocupa em pleno centro histórico de Veneza, como calculam, Veneza é uma das joias da coroa, cidade absolutamente de exceção e que tem esta configuração extraordinária, com o Canal Grande, que é a grande estrada, digamos, dos transportes coletivos e do vaporeto, mas também todo, porque não há carros aqui dentro, os carros morrem todos da Piazzale Roma, aqui onde estão os grandes estacionamentos, e o comboio morre na estação, e daqui para lá, ou de barco, ou de gôndola, ou a pé. E tem esta coisa que é recente, que é o terminal dos cruzeiros, que é hoje em dia uma grande polémica, porque estes monstros de cruzeiros entram em Veneza pelo canal da Giudecca e estão a provocar alguma erosão na cidade. É um espetáculo surrealista, eu devo dizer, com algum fascínio, porque de repente é um arranha-céus horizontal, não é? Com 15 pisos de altura que passa ali pelo meio, porque as docas, e quando chegam bichos destes, são 4.000 turistas que entram na cidade de Veneza. Isso é toda uma outra discussão, porque a cidade de Veneza hoje em dia é um caso dramático da pressão turística que está a sofrer, porque, por outro lado, está a perder população local. E está a perder já para aí há 30 ou 40 anos para cá. Esse movimento de abandono está mais ou menos estabilizado e a Comuna, a Câmara Municipal de Veneza, está a fazer um esforço muito grande para tentar atrair outra vez população residente, que não a turística. Não? E é o caso aqui porque foi um concurso feito para este terreno que está aqui, delimitado a vermelho, que está perfeitamente inserido dentro deste tecido medieval. Algumas destas vazios são ruas, outras são pequenos canais, andam aqui pelo meio. Este é um conjunto histórico absolutamente extraordinário, que é o velho Hospital San Giovanni Paolo, que é um hospital que nasce agarrado a uma igreja gótica lindíssima, mas que é um sistema de claustros, porque é um hospital de raiz do Renascimento, e que tem uma expansão moderna deste lado, e que ao lado tinha este conjunto, que era um conjunto de uma espécie de associação tipo Misericórdia, como a nossa Misericórdia, chama-se IRE, Instituto Recovero Educazione, que é uma instituição, uma associação de beneficência que vem do século XVI, portanto, é mais ou menos do período, nasce mais ou menos ao mesmo tempo das misericórdias portuguesas, com a Rainha Dona Leonor, e que ainda hoje funciona, e aqui, por exemplo, tem uma série de instalações que hoje são centros de acolhimento de pessoas idosas. Bom, mas há um projeto deles de concentrar isto, que de resto já foi noutro sítio, e há aqui edifícios que são antigos e que estão vinculados, nomeadamente, classificados, nomeadamente uma igreja
barroca, lindíssima, porque isto foi, no Renascimento, em italiano disse um orfanotrófio. Um orfanotrófio é um orfanato. Em português é um orfanato de raparigas. Portanto, jovens raparigas, que tinham outra coisa, que tinham uma escola de música. E, portanto, eram jovens raparigas que aprendiam música, que tinham um coro, que davam concertos. Um dos professores que aqui deu aulas foi o Vivaldi, para ter uma ideia, e que tem um conjunto histórico que é lindíssimo e que no concurso, obviamente, é uma parte para restaurar. Entre elas, uma sala de música de câmara que é absolutamente extraordinária, não muito grande, que é uma sala toda pintada com frescos. Nos 4 cantos tem uns cantos sotados e tem uma grande grelha de ventilação. E que eu pensava, quando visitei, que era um tema climático, ambiental. Não era, era uma sala para pequenos concertos privados, de público que vinha de fora, e as jovens órfãs cantavam, mas na sala de cima, não estavam à vista. E então são 4 colunas sonoras, porque embaixo estava o pianista e a pequena orquestra de câmara, mas o coro chegava invisível. É uma coisa, de facto, uma peça absolutamente extraordinária. Mas, de qualquer maneira, a história é que, tirando esta parte, todo este terreno que está aqui ao lado, que tem 2 construções do período Mussolini, que são um bocado fora de escala, um bocado estavam previstas para ser demolidas para se criar um conjunto no interior deste quarteirão de habitação contemporânea. Precisamente na tentativa de trazer habitantes são habitações previstas para custos controlados, rendas controladas, porque de facto o Instituto tem essa vocação, e então foi feito um concurso. Nós começamos por ver as plantas históricas, e em Veneza de facto há cadastro histórico desde o século XV, XVI, está tudo registado. E este é um cadastro do período napoleónico, portanto, já a princípio do século XIX. É muito curioso, porque vê-se aqui a rua estreita, o terreno está aqui dentro, delimitado por aqui. Isto era uma zona de tratamento de corte de madeiras. As madeiras, os troncos de madeira que desciam pelos rios em forma de jangadas, neste cais eram serrados e depois eram acumulados e trabalhados, e por isso há uma lotização, há uma parcela do terreno que é muito estreita e profunda. Depois, o Instituto adquire mais tarde, isto é a zona do hospital, esta é a igreja histórica e a parte histórica, e esta área previa-se, era a tal área prevista para a nova construção. E eu mostro o cadastro porque ele foi importante para a decisão do projeto. Aqui é uma planta mais recente, onde ainda se vê muito claramente esta... De resto, a história da construção de Veneza, não resisto a contar, tem muito a ver com isto. Sabem que Veneza é uma zona de lagoa que começa a ser, há uns cabeços muito ligeiramente emergentes, que são delimitados com uma estacaria de madeira. O lodo é metido dentro para subir a cota, e são terrenos agrícolas. Veneza, como ainda há outras ilhas onde se faz agricultura, o que acontece é que com o tempo e com as heranças, os terrenos agrícolas vão sendo, como sempre, como quando há ruas, aqui à frente do lago, vão sendo divididas pelos herdeiros, e por isso tendencialmente os lotes vão estreitando, mas têm sempre a frente para a infraestrutura, que neste caso não é a rua, é o lago, ou a rua estreita, ou o canal. Mas o processo é idêntico. É claro que a partir de certa altura, um grande desenvolvimento, eu estou a falar ainda do período de dominação romana, em que havia praticamente muito pouco, e o que havia não era sequer na ilha de Veneza, é um processo de antropização, de transformação, que dá esta cidade ao fim de não sei, 1000 séculos. De qualquer maneira, esta orientação do cadastro era para nós muito importante. E depois havia outros dados, porque tratava-se de fazer construção nova. Não?
Havia outros dados que para nós eram muito importantes e que, sobretudo, duas características que nós fomos buscar à história. Uma é a paisagem dos tetos de Veneza, que esconde uma coisa que é muito pouco falada até pelos historiadores, que são uma série de terraços de madeira que há aqui por cima, que eles chamam as altanas. Veneza no verão tem um clima absolutamente insustentável, é tremendamente quente e tremendamente úmido, portanto é um sauna permanente. O pior mês para ir a Veneza é julho e o princípio de agosto. É de facto um sauna. E os venezianos, quase todos no topo dos prédios, fazem e fizeram sempre ao longo da história as tais altanas, que são estrados de madeira grandes, com umas grades, e com um pequeno jardim, com trepadeiras, com não sei o quê, porque ao fim da tarde vão apanhar a brisa, porque é o sítio onde se está bem. E há altanas maiores, mais pequenas. Hoje em dia, os hotéis históricos estão a fazer terraços também, porque quando se chega às coberturas, a paisagem muda completamente. Em primeiro lugar, porque se redescobre a horizontalidade, no caso do céu, porque quando se anda nas ruas de Veneza, o mundo é completamente verticalizado, só se vê o céu, porque as ruas são muito estreitas, não? Só quando se está à beira da lagoa é que se descobre o horizontal. Bom, e de facto temos aqui uma belíssima tela do Carpaccio, que representa uma cena, isto é, século XVI, renascentista, uma cena de Veneza no Canal Grande. Ainda há uma ponte que não é a Ponte Rialto, é uma ponte em madeira, em que se vê uma coisa fantástica, que é a vida dos venezianos nesta altura também se desenvolve na vertical até aos terraços. Há uma representação, isto é claro, isto tem a ver com a festa do Redentor, que ainda hoje se fazem, mas é uma tela relativamente grande que está na Académia, mas há muitos outros retratos de Veneza que mostram esta vivência das altanas e das coberturas e da importância da vertical. A outra é esta questão que é uma constante nos palácios venezianos, que estão ao longo dos grandes canais, que são organizados ao longo de um espaço que eles chamam o Salão Passante. E Salone Passante, que é uma espécie de contentor com dupla altura, às vezes tripla altura, que é um vazio, que é uma zona central do palácio, que tem um balcão sobre o canal e do lado de trás um balcão sobre o jardim. E que é o corpo central E, portanto, esta ideia de um espaço que liga os dois mundos, para nós foi importante também para o projeto. Para além, obviamente, de toda a questão dos pórticos e da verticalidade das ruas. E então, o projeto surge um pouco deste esquiço. Isto é o espaço que resulta da demolição, depois eu mostro na planta, que é um ensaio da planta das novas construções, que no fundo são edifícios relativamente estreitos e compridos, que deixam uns espaços com a largura do próprio edifício entre eles, e que são espaços passantes, que se estabelecem na orientação do velho cadastro, portanto, entre o canal e a rua interior, perpendicularmente ao canal. O edifício periférico, que é histórico e que é para ser também reabilitado, mas com a tal parte do núcleo histórico restaurada, a igreja e a escola de música, tem ele próprio uma altana, que era uma altana coletiva do edifício, e que é muito interessante, que estava lá. Portanto, a ideia é que estes edifícios são bandas que se vão desenhar com um chão que, por vezes, porque o resto do chão são pequenos equipamentos e lojas e comércio, a ideia de trazer um pouco de vida para dentro do quarteirão, e que, portanto, vão dar pátios no primeiro andar, e depois, no último piso, há um desenho de coberturas que é completamente autónomo do resto, porque é um jardim coletivo de todas as pessoas que moram aqui, e que é uma chamada altana coletiva. Portanto, isto é o piso, digamos, o piso, como se diz em Itália, de ataque à terra, o resto do chão, em que se vê a diferença. Esta é a parte histórica, aqui é uma escada lindíssima, elíptica, a igreja, a tal zona da escola de música, os novos vazios dos edifícios novos,
Há um que, entretanto, era preciso manter, que se adapta a esta grelha, e isto são os espaços de lojas. Isto é uma fase muito de estudo prévio, master plan, e que no último piso tem um sistema que é uma estrutura de madeira relativamente ligeira, que vai ligar os vários edifícios, abrindo buracos para entrar luz de vez em quando e deixando luz nos pátios, e que vai ligar os edifícios todos e cria um jardim contínuo e coletivo de uma chamada Altana Coletiva. Este projeto foi apresentado ao IPAR, o IPAR de Veneza, que é, como podem imaginar, um IPAR de grandíssima responsabilidade, que tinha na altura, a Presidente é uma arquiteta absolutamente extraordinária, Renata Cudelo, hoje é a Presidente Central em Roma da Superintendência dos Bens Arquitetónicos e Culturais, portanto, da Organização Nacional, mas que depois é regionalizada. E quando apresentei o projeto, eu já conhecia esta senhora e tenho uma enorme admiração por ela, devo dizer. Eu expliquei que ia falar o projeto, mas que eu estava consciente que estava a infringir uma regra de construção em Veneza, que é, entre outras, a obrigatoriedade de todos os telhados serem feitos em telha inclinada. E portanto, mas ela seguiu, eu expliquei-lhe o projeto, expliquei-lhe porquê que eu tinha optado e falei-lhe da questão das altanas, como sendo, de facto, uma aquisição histórica da cidade de Veneza. E o que é curioso é que ela deixou-me falar, apresentei depois, quando acabei, disse, agora sou de todo ouvidos e, obviamente, que respeitarei aquilo que a superintendência achar. E ela teve uma reação muito divertida, disse, arquiteto, segui com muita atenção, gostei, tenho que dizer que gostei do projeto, temos, de facto, aqui um problema com esta história coletiva, mas este projeto tem que ser construído. E o que é curioso é que isto está completamente aprovado com base numa derrogação das telhas, argumentando com o argumento da historicidade desta coisa de Altana. E, portanto, o projeto está aprovado, mas não está construído. Isto são ainda esquiços do projeto. Não sei porque tenho aqui outra vez a planta, porque, entretanto, o terreno é delimitado. Isto beneficia de alguns jardins que pertencem aos outros edifícios, mas a ideia é que o interior do quarteirão passa a ser completamente público, porque há duas entradas por aqui, há uma outra pelo fundo deste lado. Isto é a cabeceira da igreja gótica, que é lindíssima, e há uma outra entrada daquele lado. Portanto, este percurso é público. O resto do chão é uma zona de pequenos equipamentos e comércio, e depois os pisos elevados, como disse, são... isto aqui já é um primeiro ensaio de distribuição dos núcleos verticais de distribuição. São lotes relativamente estreitos, portanto são esquerdos, direitos. Há um estudo das tipologias que nos está apresentado e, novamente, das coberturas. Isso só vou dar 2 renders da obra. Portanto, isto é o espaço interior, que é para jardinar. Este é um dos edifícios que existia, que teve que ser mantido, mas este é o gabarito que era permitido. No fundo, é a altura média do que está construído à volta, que ainda é bastante razoável, são restos de chão e 4 pisos, e os terraços jardinados das coberturas que aqui aparecem num render visto do alto. Eu creio que esta é a última imagem, tem só um pequeno detalhe. De facto, quando se está no nível da cobertura, descobre-se outra vez a presença da lagoa e, sobretudo, a presença fabulosa de todas as torres cineiras, as abóbadas de Veneza, não sei se que aparecem algumas, logo esta cabeceira, de facto é uma coisa, como eu costumo dizer, é um bónus impressionante quando se atinge o nível dos tetos.
Eu vou parar aqui, peço desculpa, já fui mais longo do que queria, e até porque era importante se pudéssemos conversar um pouco, ou se tivessem perguntas. Portanto, João, se todos ouvidos, obrigado. Muito obrigado por esta viagem fantástica na arquitetura e algumas cidades lindíssimas em Portugal e em Itália. E vamos abrir muito espaço para perguntas que devem ser bastante pertinentes. Vamos ver. Vamos ver? Pertinentes serão com certeza. Perguntas, dúvidas, Comentários, críticas, gostaram, comentários, porque a arquitetura claro. é para ser usufruída plasticamente, emocionalmente, portanto, podem dizer não gostei, gostei muito, não percebi. Que asneira tão grande que faz ali. Arquiteto, como é que faz isto em Veneza? É verdade? Como é que a superintendência... Eu já contei um pouco a história, mas há mais histórias engraçadas. Porque, já agora, vocês sabem, Veneza tem uma relação difícil com a arquitetura moderna. São muito poucas as obras que passaram e são mais conhecidas as obras que foram chumbadas, nomeadamente o Hospital do Corbusier, que é um projeto que eu acho extremamente... muito longe, enfim. É à beira do canal, mas é um bocadinho... É mais perto da estação. Era na beira da lagoa, na estação. Mas é um projeto também que se desenvolve com uma altura média, que é bastante alta, da cidade histórica de Veneza, nos 5, 6 pisos, porque o centro é, de facto, muito, muito denso. Mas depois há o projeto do Frank Lloyd Wright também, que não foi construído, que era no Canal Grande, mas há algumas exceções. Há um projeto de um bairro do Gregotti, em Canal Reggio. Há um belíssimo, mas é na ilha da Giudecca, há um belíssimo projeto do Gino Valle, também de habitação social. Há um edifício no canal da Giudecca do Majorado de Veneza, do Guido Canella, que é um conjunto de habitação moderna, eu diria pós-moderna, mas extremamente requintado, com um desenho muito bonito. Recentemente há mais coisas. Recentemente há um projeto do Ranculas, do Fundamento Tedeschi, que é um centro comercial enorme. Foi um projeto que deu alguma polémica. Foi também esta senhora, Renata Codello, que obrigou a reformular, sobretudo, as coberturas, porque ele fazia umas coisas... Também recupera o espírito da Altana, o Ranculas lá em também cima, não é? recupera exatamente o tema da Altana em cima, que hoje em dia... não tinha no edifício no edifício original não tinha. Portanto, é uma questão bastante interessante de reflexão. E é muito interessante porque também para a área comercial, como toda a gente quer ir ver a vista, porque de facto a descoberta dos telhados é fabulosa, toda a gente acaba por atravessar o centro comercial, que é um centro comercial de luxo. Mas só para contar uma história, esta senhora Renata Codello organizou um colóquio. Foi um dia de conferências e debate na cidade de Veneza com um tema que se chamava o direito à contemporaneidade em Veneza. Este tema que, enfim, na perspectiva que eu vos disse no início, porque a minha perspectiva é que um projeto de arquitetura é por condição sempre contemporâneo, na lógica que eu expliquei, e portanto quando digo isto, digo que o Palladio, quando projetou e construiu, estava a ser contemporâneo, com uma contemporaneidade do Renascimento, como a Igreja Gótica é uma contemporaneidade do Gótico, e o que é de facto fabuloso numa cidade histórica é perceber que há uma estratificação de várias contemporaneidades que se vão sucedendo no tempo. O problema surge quando aparece a arquitetura moderna e o grande debate que tem por trás, de facto, eu reconheço alguma fundamentação, porque efetivamente há casos de arquiteturas modernas que, para já não falar nos ventramentos no período de Mussolini ou
ou noutras cidades históricas, o Plan Voisin do Corbusier, que se tivesse sido feito tinha arrasado uma grande parte do plano haussmanniano, não? Mas essa questão que fica em suspenso, eu acho que esconde uma outra que é muito pouco falada, que de facto, em minha opinião, o grande destruidor das cidades históricas europeias, não digo que a arquitetura moderna não tenha tido culpa, eu diria sobretudo uma arquitetura moderna menos qualificada, já mais banalizada, mas a grande destruidor na Europa, das cidades europeias, nós esquecemos, são 2 guerras mundiais. E muitas vezes os arquitetos têm as costas largas porque toda a gente se esquece que os grandes destruidores foram os exércitos. E em grande parte, eu não estou a querer desculpar, mas estou a tentar. Muita da reconstrução moderna das cidades históricas é construção de substituição. Ou seja, porque havia, de facto, problemas de habitação, os problemas dos HLMs em França, etc. Isto o argumento continua válido, eu acho que, de facto, Agora, isso é uma questão, mas eu acho que não deve... E esta questão do debate sobre o direito à contemporaneidade é curiosa, só para terminar, porque eu lembro-me, a Renata Cudel pediu-me para eu também participar nesse debate, e eu falei um pouco sobre este conceito que vos expliquei sobre a arquitetura, quando se projeta e quando se constrói, está a ser contemporânea com o seu tempo. E, portanto, o que era fascinante em Veneza era perceber esses tratos das várias fases, para dizer que uma arquitetura da nossa contemporaneidade, que tem que estar atenta a um diálogo e a perceber as raízes, mas, por outro lado, a tentar enriquecer esse diálogo, em minha opinião, direito. Curiosamente, depois falou o Francesco Dalcou também, e o Máximo Cacciari, que é o filósofo, antigo Presidente da Câmara durante vários mandatos e professor de filosofia do IUAV. E depois falou a Renata Cudel, quanto a mim foi talvez a intervenção mais esclarecida sobre, de facto, o direito à contemporaneidade em Veneza. E a seguir veio o debate, e o debate foi o desastre, porque a quantidade de moradores que quase insultaram a diretora do património. Diziam, é impossível, estes senhores não conhecem a nossa cidade, a cidade dos moradores. Bom, claro que isto não era uma facção mas só que era bastante aguerrida. Havia bastantes moradores que disseram, não é verdade. A cidade sempre teve a arquitetura histórica, a arquitetura no tempo. É claro que a herança de Veneza é gigantesca e, portanto, eu percebo que a ascendência, o ideal em Veneza seria que todos os edifícios pudessem ser reutilizados e tivessem, coisa que não está a acontecer. Veneza está com um processo de ruína galopante que se vê já em alguns sítios de maneira importante e que tem a ver com a desertificação, no fundo. Ou então, menos mal, estão a ser adaptados a grande parte de coisas turísticas, como é óbvio, mas pelo menos conseguem revitalizar, porque o grande problema da cidade histórica é esta relação entre o uso, entre o património construído e a vida da cidade. O problema é quando a vida começa a desaparecer. E, portanto, agora é curioso porque há, de facto, e eu percebo e respeito que muitas vezes estas pessoas que têm a tutela do património, às vezes são confrontadas com visões ainda mais conservadoras do que elas próprias têm, não é? Porque, e depois porque os habitantes de Veneza, que vivem hoje em Veneza, não se dão conta que as suas casas já podem ser ainda de estrutura do Renascimento, mas obviamente têm casas de banho, têm elevadores, têm não sei o quê, porque
há um mínimo de adaptação, porque senão a cidade estava deserta. Não faz sentido. E esta percepção da relação da cidade com a vida, porque a certa altura o Dalcou dizia, no debate com o público, mas vocês não estão a ver o que é que está a acontecer à cidade de Veneza. Porque são os poucos habitantes que ainda cá vivem, que têm uma visão de uma Veneza privada, mas o que está a acontecer ao lado é que a cidade está a cair. Ou então está-se a transformar numa Disneylandia que ainda é pior. E que aparentemente não preocupa os poucos habitantes que ainda lá estão, não é? E não digo todos, mas de facto é um problema, porque manter a cidade viva, de facto, é um problema dramático. Mas esse... Eu gostava só de fazer aqui porque em Évora está a acontecer o mesmo. Não é? Pois está, mas em cidades portuguesas está a acontecer E a tudo. verdade é que há aqui também uma falsa questão, que eu acho que merecia um bocadinho de reflexão, que é essa espécie de oposição entre contemporaneidade e evolução. Sim. Isto é, nada impede as cidades de evoluírem em direção à contemporaneidade. Claro. Aliás, não me parece que haja outra alternativa. E encarar a contemporaneidade como algo que se opõe à evolução é completamente anti-histórico. Claro. Porque as cidades evoluíram sempre. E não evoluíram aos saltos. Evoluíram de uma forma relativamente... Algumas com crises, como o caso de Lisboa, por exemplo, mas aí há um terremoto que... O terremoto é uma guerra. Destitui, exatamente. Não? De resto, os fatores de vulnerabilidade das cidades são... Mas eu gostava de cruzar este raciocínio com outro ainda, que é do divórcio entre contemporaneidade e história. Sim. Porque me parece que, e o Zumthor deu um contributo que me parece interessante, mas há mais contributos. Claro. E a verdadeira contemporaneidade é aquela que não procura a ruptura. Exatamente. É aquela que procura, de facto, ser Claro. procura o curso histórico da arquitetura. E isso é interessante porque estes alunos debatem-se muito com este problema, e este debate pode trazer algum acréscimo, não só à sua maneira de ver a arquitetura, como também à própria maneira de ver a cidade onde agora estão, que precisa muito de que este debate se faça, e de que se faça de uma forma menos radical do que até agora se tem feito. Eu estou totalmente de acordo, embora, como sabes, hoje em dia, quando tu vês o panorama da arquitetura internacional, tens de tudo, não é? Exatamente. E ainda hoje é uma coisa que é muito frequente nas escolas de arquitetura, cada vez, e isso está também a acontecer com vocês, cada vez as escolas são mais internacionais e mais abertas, o que eu acho que é um fator positivo, não é? Porque aparecem gente com... Mas tem um custo. É um fator positivo, nós todos gostamos, mas tem um custo. Não, claro, sem dúvida, mas eu acho que é um tema interessantíssimo, um tema de aprendizagem, porque, só para ter um pouco uma ideia, hoje em dia tu tens perspectivas, aqui há uns anos, eu repito um pouco esta história, numa conversa com o Gregotti, que há 2 anos voltei outra vez, estava num debate em Veneza, por causa da internacionalização da arquitetura. E o Gregotti tinha uma perspectiva extremamente pessimista, dizia: eu estou convencido que dentro de 30, 40 anos não há arquitetura e não há arquitetos. Mas eu também. E eu disse-lhe, eu percebo a tua observação e acho que há muitos indicadores que podem apontar nesse sentido, mas o que eu acho é que há outra coisa. Não há arquitetura exatamente como nós a pensamos e como nós fomos educados. A questão é sabermos se a arquitetura que haverá ainda, de algum modo, pode traduzir um pouco este raciocínio que nós ainda acreditamos nele, que é esta espécie de processo de continuidade com a história. Mas quando tu vais, por exemplo, numa cidade como a cidade de Dubai, não há história, não há nada, é deserto, e aquilo é cair de paraquedas ali em cima. Quando tu vês, por exemplo, e sabes perfeitamente, porque nós sabemos hoje em dia
que mais de metade da população já é urbanita hoje em dia, já vive em cidades, e que a tendência vai ser cada vez maior. Não é? E que isto quer dizer que a cidade histórica é uma parte do problema, porque quando tu vês os países emergentes, a cidade a construir-se de novo, em que os desafios, eu acho que os desafios contêm este tipo de argumento. Ali provavelmente não é o vizinho histórico, mas é as características do sítio, é um pouco aquilo que eu falava a propósito do projeto de Óbidos, quer dizer, há um dado que é um sítio, que é uma paisagem. A paisagem é cultural, a paisagem é um valor histórico. Porque a paisagem que nós temos hoje em todo o mundo, tirando alguns nichos na Nova Zelândia, não sei o quê, é completamente antropizada, humanizada, não? Portanto, mas o problema é, nós acreditamos, mas tu vês hoje a explosão da chamada arquitetura icónica, cada um faz o seu objeto, e o seu objeto é como um cinzeiro em cima de uma mesa, ou seja, não entra para nada, é tábua rasa. Mas muitas vezes escudado no direito à contemporaneidade. E isso é que eu acho interessante. Eu acho que não é no direito à contemporaneidade, eu acho que é outra coisa. Mas escudado, é o que eu digo. Não, mas é escudado numa outra coisa, que é o escudo desta arquitetura não é o direito à contemporaneidade. Eu acho que é, sobretudo, a exclusividade da criatividade. Porque o grande argumento da cultura tecnológica é a criatividade. E, como tu sabes, a criatividade também é um argumento da arquitetura, sempre foi. Não é? O problema é a criatividade parte de quê? Não é? E nós hoje nós vivemos num mundo que eu acho que eu sou otimista por natureza, acho que é um mundo fascinante, mas é um mundo altamente problemático, ou seja, que estamos continuamente todos a ser postos à crise. E a verdade é que tu, por muito que digas, tu vais ter cada vez mais tendências diversas. E as tendências, obviamente, vão defender os seus pontos de vista. Mas quando tu tens a tendência dominante, hoje, em minha opinião, nem é o discurso sobre a cidade, é o problema da tecnologia. O que a tecnologia vai... A tecnologia está a transformar tudo, incluindo a própria cidade. E a tecnologia está a transformar a própria arquitetura como forma de conhecimento até certo ponto. Este fascínio de que a evolução tecnológica, felizmente, e eu aqui estou a ser otimista, estão a aparecer os epifenómenos dos lados menos bons da evolução da tecnologia, não é? Como os Wikileaks, não é? Como um senhor que vive lá na Coreia do Norte e outro maluco que vive nos Estados Unidos, não é? Porque o grande problema é que se lhe foge o dedo e pode fugir, não é? Porque ele vai, carrega no botão e esta noção, mas por outro lado, tu sabes, a malta começa a pensar duas vezes, então e se a inteligência artificial passa a dominar sobre a inteligência humana? Tipo, agora começa a fazer especulação. Eu devo dizer que não estou muito mais preocupado sobre o efeito da inteligência artificial e sobretudo, da robótica e as transformações que isso vai traduzir no mundo do trabalho. Essas é que me preocupam e essas são reais e já estão a bater à porta. Não? Porque eu estou convencido que daqui por 20, 30, 40 anos a legião de desempregados, sobretudo um certo tipo de mão de obra, que vai continuar a existir, vai ser mais que muita. A definição de fábrica muda completamente. Já mudou. Mas essa robótica também implica uma série de mão de obra e mão intelectual para produzir, não é? É verdade, mas é cada vez menos. Quem constrói, desenha a robótica, quem a programa... E entra a tal criatividade. E é fundamentalmente a migração para o trabalho da criatividade. Vai ser pendular. Criatividade aplicada... Sim. Mas eu acho que a adaptação ao novo paradigma
vai dar muito, como já está a dar, vai dar uma transição fortemente conflitual. Vai dar, já começou, já está aí. Mas porque há também mentalidade. Porque o grande problema é que se a confrontam distribuição aí. do trabalho e a distribuição do rendimento, no fundo. Exatamente, aí é que está. É que Mas está. agora, eu já ouvi dizer, não sei onde, que os robôs vão pagar imposto. Sim, tá. E eu acho, eu concordo. Com certeza. Porque senão quem puder ter robôs, Claro. Soraya. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer ao arquiteto Gonçalo Bir esta magnífica conferência e provavelmente sou a pessoa mais leiga aqui na sala, porque eu de arquitetura percebo muito pouco. Mas há 3 aspectos que eu acho que são marcantes naquilo que apresentou. Um deles, de algum modo, relaciona-se com esta discussão que estivemos a ter sobre a relação entre a contemporaneidade e a história. É precisamente uma das coisas que mais me agradou na descoberta destas obras, é essa relação, porque eu penso que nós temos de distinguir nessa relação entre a contemporaneidade e a história o que é superficial, o que é essencial. E eu penso que as obras que nos apresentou vão à essência de arquétipos da história dos locais e reinventam-nas. Por exemplo, a ideia daqueles terraços superiores é uma delas. Por exemplo, a ideia da projeção do Castelo de Leiria na obra de Leiria é outra. E eu acho que essa relação com a história na obra que apresentou é absolutamente fantástica para mim, porque toca a essência, reinventa a essência daquilo que viu da sua análise da história de um determinado local. E eu acho que isso pode também expandir, eu vejo isso também nas obras que apresentou, não só na relação com o tempo histórico é apenas um tempo, não é? Porque, por exemplo, quando temos a reflexão do Castelo de Leiria, que é diferente durante o dia e durante a noite, estamos a relacionar-nos com o tempo, mas um tempo que não é o tempo histórico. Mas ao mesmo tempo também podemos nestas obras levar essa relação para fora do tempo para o espaço e por exemplo naquela torre que apresentou, acho que era Jesolo, a ideia das cores que vem da fotografia aérea e depois os edifícios mais baixos com a madeira integram-se perfeitamente na paisagem, como aquele de Óbidos, precisamente porque reinventam o espaço lá está, reinventam a essência do espaço em que se integram. Portanto, isso foi uma coisa que me agradou muito e que me marcou muito especialmente. Não sei e depois, havia mais 2 coisas. Outra é que, para um leigo como eu sou, como não sou arquiteta, muitas vezes, enfim, transparece um bocadinho aquela dicotomia entre a arquitetura para o belo ou a arquitetura para o funcional. E aqui, uma das coisas que me marcou nas obras que apresentou foi a extrema beleza dessas obras e, ao mesmo tempo, a descoberta de novas funcionalidades. Por exemplo, aquela galeria de arte de Leiria virada para o exterior é uma nova funcionalidade, não é? Como tantas outras que explicou, por exemplo, aquela ideia dos pátios entrecruzados na obra de Óbidos, também me pareceu um bocadinho nesse sentido, não é? Portanto, há aqui uma espécie de... O belo é óbvio, as obras são de uma beleza extraordinária. A primeira que apresentou de Fronteira, pronto, todas elas, mas há essa descoberta de novas funcionalidades que me parece extraordinária. E, portanto, o corolário destes 2 comentários que eu acabei de fazer é que eu saio daqui cheia de vontade de ir a todas estas obras, pelo menos aquelas que estão ao meu alcance. E pronto, vale o que vale, não sou arquiteta. Um pequeno comentário. Começou por dizer que era leigo em arquitetura, eu acho que já merecia um honoris causa. Porque acabou por fazer um discurso, pelo menos, que eu compartilho totalmente e que acho que é tocando pontos que eu acho que são muito importantes. Porque, de facto, a questão do diálogo com a história tem níveis e esse é um ponto que eu acho que merece, e sobretudo, merece ser muito aprofundado. Eu costumo dizer que nesse diálogo, para mim há questões que eu diria são mais essenciais que outras, e aí nem sempre coincido com alguma visão que tem existido na prática da arquitetura. Por exemplo, confrontando a atitude da chamada arquitetura pós-moderna e aquela que eu penso, a noção que eu tenho, e se calhar vou dizer uma grande asneira, mas é bom dizer asneiras, eu acho que todos nós devíamos saber lidar com a asneira, porque é a melhor maneira de aprender, não é?
Mas eu acho que há vários níveis de perceber. E há vários que eu não entendo. Por exemplo, porque é que se vai tão rapidamente ao discurso da linguagem de superfície, deixando pelo caminho outras questões que estão por baixo da linguagem de superfície, como são, por exemplo, a questão da tectónica. A tectónica da cidade histórica. Porque a tectónica de um edifício gótico é completamente diferente da tectónica de uma igreja renascentista, ou de uma arquitetura romana, ou de uma arquitetura barroca, ou de uma arquitetura neoclássica. A própria tectónica, o sistema, os fírmitas da arquitetura. Não? Mas depois, a outra coisa que é também, e tocou no ponto, um texto lindíssimo que repito a exaustão do Moneo, escrito nos anos 80 ainda, que fala da vida dos edifícios, que é perceber que a cidade histórica, no fundo, é construída. Há uma frase muito bonita do Jacques Herzog que diz que provavelmente a cidade é a construção cultural da humanidade, provavelmente a mais bela e a mais permanente no tempo. Mas a verdade é que ela também tem uma dinâmica de transformação, muitas vezes lenta, mas tem. Agora, e o que é isto? Que é tentar perceber a relação entre esta tectónica e os espaços e as formas e os modelos de vida que se desenvolvem dentro. Eu costumo dizer, normalmente, aos estudantes de arquitetura, no fundo, o objetivo final da arquitetura é pensar, desenhar e construir contentores de vida. E os contentores de vida, tanto pode ser uma escola como esta... Atividade humana. Mas não, eu digo vida no sentido... No fundo, se quiseres, é um alargamento do conceito de função. De facto, eu acho que o conceito de função é uma redução de vida, porque tudo o que é fator psíquico, sensorial, vai à vida. Quer dizer, é uma visão mecanicista da vida. A função... Quando se diz a forma segue a função, tu tens uma visão que a vida se desenvolve e que se organiza. Que se organiza para executar um certo número de tarefas, como um órgão dentro do corpo. A medicina funcionalista também defendia isso, não é? E nós hoje sabemos que, para além da função dos órgãos, depois há uma coisa que se chama o corpo todo, não é? Que é um bocadinho mais complexo, não é? Bom, e agora... E esta noção, é por isso que eu falo muito também da percepção, não só da tectónica, mas da espacialidade das cidades, para além da espacialidade dos edifícios. Por exemplo, o edifício, este sistema de vazios da cidade histórica de Leiria, ou aqui, neste caso, aquilo que eu digo que é, na cidade de Veneza, a experiência de uma rua interior, que normalmente são estreitas, altíssimas, em que só há uma presença de barulho, de ruído lindíssima, de variável, porque é da vida, e que se percebe um pouco nas fachadas, e depois há o céu, não? E o céu tem uma coisa que para mim eu acho muito curiosa. Os arquitetos e os cartógrafos representam as cidades sempre vistas de cima para baixo. Eu um dia gostava de fazer um mapa, olhar para o céu, porque é uma outra narrativa da cidade completamente diferente, onde também se percebem os períodos históricos, a maneira de rematar as coberturas, por exemplo, no Renascimento é completamente diferente no neoclássico, por exemplo, não? Porque umas vezes balança os telhados, outras vezes é direta, enfim. Mas não é só isso, é porque citou uma coisa que é muito importante, que é a percepção da temporalidade, em minha opinião, vem sobretudo comunicada pela luz natural, não porque a luz artificial subverte a luz natural. Pode jogar um jogo de cenografia complementar, mas isso que dizia, a luz da manhã é diferente da luz da tarde, a luz da noite, a luz do outono é diferente da luz do verão, um dia de nevoeiro é diferente, não sei o quê. E tudo isto é perceptível através da maneira, um poema lindíssimo do Jorge Luís Borges, a propósito do pátio, que diz: o pátio es el declive donde el cielo se derrama en la casa. Não? O céu entra para dentro da casa, a propósito do pátio. E
E esta noção, exatamente, da temporalidade e da percepção de outra coisa, o Zunter, o tipo que dei alertar para a sensorialidade, que não é só um problema de imagem, embora a visualidade seja importante, mas é a temperatura, poderes tocar, é o cheiro, o som, tudo, não? E isso, e portanto, no fundo, eu acho que perceber a cidade é ir um bocadinho para lá da linguagem arquitetónica, que também é importante, eu não digo que não, mas por exemplo, o discurso da pós-modernidade está muito ligado ao pós-estruturalismo e o estruturalismo, como sabe, é o estudo das estruturas profundas das linguagens, a começar pela linguagem verbal, mas a acabar nas linguagens visuais. E isto é, de facto, um contributo muito importante para a história de tudo, do conhecimento, mas também da arquitetura, da música, tudo. Sabe qual é um dos livros que eu costumo recomendar aos meus alunos? Que são aquelas famosas conferências. De resto, há livros fabulosos, o outro é do Ítalo Calvino, mas as conferências de Harvard do Stravinsky, não é? A Poética da Música. A Poética da Música é um livro de arquitetura fabuloso. Fabuloso. São 6 lições, 6 ou 8, não lembro, conferências, são fabulosas. Quando ele fala da relação entre o som e a história, e o som e o tempo. Mas justamente eu, quando fiz o meu comentário, eu pensei um pouco na analogia com alguns músicos que souberam justamente reinventar a história e as diferentes camadas da história, indo ao arquétipo, indo à essência e não se cingindo ao lado mais externo, mais superficial. Que também, no fundo, porque no fundo eu percebo que a linguagem e a superfície, no fundo, é um veículo de comunicação, um veículo de... E, portanto, agora, o que eu acho é que não é o único e talvez não seja o mais importante. Não sei, isto agora... Aqui, eu, pessoalmente, gosto de ir um bocadinho para lá da linguagem. Mas é o mais fácil, não é? É o mais óbvio, é o mais evidente, é aquilo que é imediatamente perceptível. A internet apela muito. Mas também é verdade, por exemplo, que a certa altura o historiador privilegiou muito o discurso das linguagens, quer dizer, quando se vê uma descrição, por exemplo, do que é o estilo barroco, o que é os estilos históricos, normalmente mostram-se imagens de pele. Depois falam também da estrutura, a questão da evolução da tecnologia é fundamental na evolução da própria arquitetura, na descoberta do arco, a descoberta dos arcos rotantes, quer dizer, a ligeireza da construção. Tudo isso mas muitas vezes a tendência é esta da aproximação a partir da primeira visão, da primeira imagem, daquilo que comunica a pele e não a estrutura profunda. Isto ainda é um raciocínio estruturalista também, mas eu cresci de facto nessa geração. Mas acho que de facto há diversas leituras e diversos níveis de interpretação e que são muito importantes. O arquiteto tem que entender. O arquiteto, enquanto cidadão, não é? Eu acho que tem que entender que a grande revolução, o tempo revolucionário é este. Isto é, agora é que tudo aquilo que nós dávamos como adquirido é posto em causa. E nós temos que estar abertos. Isso é muito difícil. Sobretudo quando não se vai para novo. Desta palavra certa. E, portanto, é aí que eu acho que nós temos que fundar a nossa curiosidade. Não é tanto numa espécie de bota de elasticismo que deixou de fazer sentido. Esse é um dos fascínios do nosso tempo. É um filósofo, Gianni Vattimo, que é um filósofo italiano. Há outro tipo que também é agora não estou a lembrar o nome dele, mas já me lembro, que também é um tipo que vale a pena a arquitetura ler, que diz que uma das grandes características de hoje, e que eu acho que é um fator de fascínio, é que tu hoje, na relação à arquitetura, tens que pensar no projeto
mas também tens que pensar na fundamentação do projeto. Não é? Nós hoje não temos uma carapaça dogmática, como tinham os modernos, como tinham não sei o quê, que às 2 por 3 já estávamos todos à sombra daquilo e a receita saía, era só dar a máquina. Como a fazer micro-ondas. É? Exatamente. Mas e essa é... Não, mas e a outra questão é a abertura, quer dizer, porque a noção que eu tenho é que, de facto, há uma transição que se está a passar, que ainda não sabemos muito bem onde é que vai parar, mas que estamos no pleno momento e até na convulsão. Isso é tão visível hoje em dia, não é? Mas acho que é muito importante nestes debates académicos e fora deles ter realmente a percepção que esta crista, que esta onda existe, que tem uma geometria variável, de transparência e de profundidade diferente, com mutações, e não se pode renegar. E merece mesmo um debate profundo, quer como coletivo intelectual, mas particularmente na academia, como coletivo pedagógico. Porque eu sinto-me ainda como... Era um bocadinho, falava também da música, neste legado da escola pianística, que vem de mestre discípulo até ao certo momento. Eu e os meus colegas aqui recebemos um legado que estamos, de certa medida, a perpetuar aos nossos alunos. Quando eu estava na Faculdade de Arquitetura em Lisboa, havia 2 livros, ou 3, havia uma viagem. Em Lisboa não havia tanta figura do mestre, mas pronto, havia alguns professores fundamentais, e era uma relação muito isomórfica, de causa-consequência, de leitura de contexto. Obviamente a Itália, obviamente o Mediterrâneo, a leitura e o desenho. Para não falar, enfim, do Victor Hugo ou do Luís Cândido. Nós hoje aqui ou em Portugal, trazemos estes livros para as aulas, eles são apropriados de uma maneira completamente distinta daquilo que eu fiz e os meus colegas. Portanto, eu tenho que ter a humildade de perguntar porque é que estas pessoas estão a apropriar o mesmo conteúdo de uma forma diferente. Eu não posso forçar. Essa apropriação é manifestamente diferente e vai levar a comportamentos e respostas do pensar arquitetura diferentes daquela que eu tive. Eu acho que a nossa geração é capaz de ser a das últimas que tem esse legado. A partir desse momento, o legado já não é o mesmo, por um lado. Por outro lado, a questão da globalização, ou da globalidade, criou já um mundo que se chama The Dark Web, ou seja, aquilo que acontece nas redes, nos networks, com a inteligência artificial e a criptografia, supera já aquilo que nós conhecemos, o que não é visível do que é visível. A questão da inteligência artificial começou por ser uma brincadeira de 1956, quando apareceu, e todos nós denunciamos a inteligência artificial, vai ter consequências, está a ter consequências, e isso vai revolucionar a maneira de fazer arquitetura e de pensar a arquitetura. E acho que a Escola de Arquitetura hoje em dia tem de ser um laboratório aberto de pensar. Não sei, se calhar há 20% destes foram os clássicos que estão lá, podemos ir ver, podemos, o tempo, não é? A textura do tempo, a sábia, a nébia, não? A umidade de Veneza, que entra no corpo, uma coisa que o Gonçalo não falou, mas que obviamente iria falar se tivesse mais tempo, e caminho, as lareias, todas aquela verticalidade das chaminés, depois são construídas também, depois metem um chino que sobe, não é? E depois rematam naquelas cones invertidos. Aliás, a pintura do Carpaccio mostra isso, não é? Essa temporalidade do cheiro, dos sentidos, que para nós é tão importante, para uma geração vindoura tem menos importância. E a importância da imagem ganha um momento principal. Portanto, acho que é mesmo um momento de grande reflexão, mas tem que ser uma reflexão profunda. E convidava-te, se calhar, deixo aqui a sugestão de um momento posterior, obviamente com a Ana Teles e o Gonçalo Guilherme, refletimos sobre esta relação da evolução da música, não é? Como é que a música contemporânea, como é que ela reagiu mais por negação ao seu legado clássico romântico ou mais por contemporaneidade. Se calhar houve momentos de grande ruptura. O surrealismo, a escola de Darmstadt, foram momentos muito faturantes, mas criaram um legado extraordinário da música contemporânea, e há relações também entre a arquitetura e esses momentos. E isso merecia um debate muito interessante, com convidados de reflexão. Sim. Daquilo que eu vi, há imensas coisas do que está a ser dito que para mim têm ressonâncias muito pessoais. Por exemplo, quando se falou da questão de se calhar,
em eras passadas haver uma espécie de chapéus, foi dito dogma, eu costumo utilizar o termo estilo, portanto há um estilo dominante e depois há uma série de indivíduos que se enquadram nesse estilo, e esse estilo é uma espécie de grande mãe que alberga as liberdades individuais que não são muito esticadas porque estão dentro daquela mãe, não é? Nós hoje em dia não temos isso. Estou a aprender que vocês não têm na arquitetura, nós não temos na música. E se calhar as reações de conservadorismo que os arquitetos encontram quando pensam a contemporaneidade hoje em dia são as mesmas que eu, enquanto intérprete devotada à criação contemporânea musical, encontro junto do público. Porque, no fundo, o que é que nós temos nesta era? Quer dizer, ao longo do século XX, pelo menos em música, fomos tendo individualidades que foram trilhando os seus caminhos. Portanto, um estilo dominante, até o pós-romântico, foi-se declinando em vários modernismos. Já havia vários modernismos. E depois, ainda mais pulverizado a partir da segunda metade do século XX. E nós hoje, eu costumo dizer que para cada obra, para cada autor e para cada obra desse autor, nós temos um estilo. Ou seja, cada obra é uma reflexão, tal como foi dito relativamente à arquitetura, não é? Portanto, cada obra encerra em si esse potencial. Isso é desafiante. E é tanto mais desafiante quanto a sociedade em que nós nos inserimos é uma sociedade globalizada que tem dificuldade em pensar. Portanto, propostas diferentes em cada obra diferente é um desafio muito grande e se calhar demasiado grande para aquilo que, digamos, o comum dos mortais, vamos utilizar esta expressão um bocadinho depreciativa, mas não quero utilizá-la nesse sentido, está disposto, o esforço que está disposto a fazer. Portanto, de facto, há inúmeras ressonâncias entre aquilo que foi dito e aquilo que, enfim, na minha cabeça de pianista dedicada à criação contemporânea, me surge. E depois há outra coisa também muito importante que o João referiu, que é a questão de nós, até uma determinada geração, termos recebido o legado dos nossos professores e de uma determinada escola. Eu acho que isto é verdade em várias disciplinas artísticas e na música, no campo da interpretação, certamente também o é. Recebemos um determinado legado e transmitimos, limitámos-nos até a determinado ponto a transmitir esse legado numa espécie de mimesis daquilo que recebemos. Portanto, aquilo que recebemos é aquilo que transmitimos. E eu acho que, de facto, em termos da pedagogia das artes, neste momento histórico em que vivemos, há muito para ser pensado. Porque eu creio que nós temos efetivamente de moldar aquilo que queremos transmitir através da reflexão sobre aquilo que recebemos. Não se trata de recusar aquilo que recebemos, mas também não se trata de passar como se fôssemos apenas transmissores neutros. Não éramos capazes, acho eu, não é? Com a experiência que vamos tendo, com aquilo que vamos passando, vamos sempre reinterpretando. Há pessoas que são capazes. E eu acho que é importante, eu acho que é importante fazer essa reflexão. Que é preciso, não é? Temos de ser contemporâneos quando ensinamos, não podemos ensinar na contemporaneidade antiga. Mas isto é uma conversa que não tem.